Ao centro da arte, o logo mostra de literatura. Abaixo, logos do FAC, Tech Sound, Pergunta Fixar, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Que maravilha! Uma grande satisfação estar aqui no nosso novo produto, o Mostra de Literatura Podcast, um programa dedicado exclusivamente ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas, com 3 pessoas muito significativas para o universo do livro e para a minha vida particularmente. Eu quero agradecer ao Instituto Camalion que cedeu espaço dentro do Camalion Podcast para instalarmos o Mostra de Literatura Podcast, para falarmos sobre livros, autores, nossas vidas relacionadas ao livro e todos os afazeres literários que desenvolvemos. Quero dizer também 2 coisas importantes. Esse projeto Mostra de Literatura está dentro da 23ª Semana Nacional de Museus, onde a gente divulga dentro da plataforma do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, o nosso podcast. Então vocês estão lá no IBRAM. Agradecimentos também à Secretaria de Cultura e ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e ao Governo do Distrito Federal pelo apoio que dá ao nosso projeto. Pois bem, a segunda coisa, eu disse que tinha 2 coisas, né? Uma é a Semana Nacional de Museus, a outra, sim, cesta básica. Então, o projeto, ele está recebendo cestas básicas, e aí vocês é como se estivessem doando. Então, para este programa, serão doadas 4 cestas básicas, serão uma cesta básica por participante que nós vamos doar para famílias em vulnerabilidade social lá na cidade estrutural. Então, obrigado pela presença, e essa presença de vocês vai fazer pelo menos uma família muito feliz, porque vai receber do nosso projeto, né, pelo menos 4 cestas básicas. Então, agradeço imensamente. Vamos começar com as damas, porque é questão de... Você que fala muito do cordial, da cordialidade, não é, Olavo? Pensei que fosse da cornialidade. Não, mas aí aqui não há espaço para, né, as desventuras da vida. Aqui vamos falar sobre felicidade. Eu tenho aqui a minha amiga Mariá, que é uma grande satisfação estar mais uma vez com vocês, de tantas e tantas histórias que já vivemos. E queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Mariá? A gente se conhece, né, do universo do livro, das bibliotecas comunitárias. Eu tenho uma biblioteca comunitária e Mariá também tem uma biblioteca comunitária lá no Guará. Conta um pouquinho aí da sua vida, como é que surgiu esse desejo pela mala do livro? Meu nome é Mariá Oliveira, sou moradora do Guará, oriunda da Ceilândia. Nós sou do estado de Goiás. Meus pais já moravam numa parte do Guará mesmo, e no Bandeirante, e voltaram para o estado de Goiás, e quando nasceu eu e meus 2 irmãos, eles voltaram para Brasília. E fomos morar na Ceilândia Norte. Não morei muito tempo na Ceilândia Norte, no Penorte. E quando minha mãe passou no concurso público, nós fomos morar na Asa Norte. Minha mãe é funcionária do Ministério do Exército. E sempre gostei de trabalhar com criança, né? Sempre gostei, reunia as crianças, preparava para desfile. Estudei no Casebre, estudei no Elefante Branco, no Gisno. Então a gente escolhia a garota mais bonita, a estudante mais bonita, então sempre estava envolvida nesse universo. Me casei com 22 anos, me casei com um turco, muito diferente da... Aliás, você vai ter que imitar um pouquinho, porque é muito engraçado quando ela imita. E foi assim, para minha família, porque a gente sempre brincava, e eu, quando ia conversar com a minha avó, e às vezes a gente, quando começa a ser alfabetizado ou começa a estudar, a gente quer corrigir
a linguagem dos mais velhos. Nós estamos aqui com o professor, né? Eu me lembro que a minha avó ia conversar e falava assim, não, porque nós vamos fazer um doce de amendoim. E um dia eu caí na besteira de corrigi-la. E eu fui e falei, vó, não é amendoim, é amendoim. Aí ela virou para mim, olhou bem no meu olho e falou assim, quando você nasceu, eu já tinha criado 9 com amendoim. Nossa. Aí eu me encolhi na minha insignificância. E tá, me casei com 22 anos, fiquei viúva com 28 anos. Isso é muito regionalismo, né? De cada estado tem uma particularidade em relação às palavras. O Brasil, aliás, desculpa entrar na história, o Brasil, nós temos um negócio muito sério. Muitas vezes, uma coisa só é dita com várias palavras, inclusive nesse caso aí, quer dizer, amendoim e mendoim, quer dizer, como se fossem 2 palavras dizendo uma coisa só. Mas agora, essa questão do autoritarismo, de que, porque eu sou mais velho, isso ou aquilo, também acaba inibindo vamos dizer, é como se fosse uma invasão de prerrogativas, onde você, por ser menor ou algo parecido, não tem condição vamos dizer, de dialogar de maneira sincera com a pessoa, vamos dizer, mais idosa, que é preferencialmente alguém da tua família. Aí, de novo, a hierarquia sendo colocada a desserviço do diálogo, a desserviço do progresso das pessoas nesse país que é tão grande. Antônio, você está falando muito bonito. Deixa a Maria continuar. Não, rapidinho. Tão cheio quer dizer, é tanta palavra que aí entra licença poética, licença isso, licença aquilo, isso acaba arrebentando com a língua, inclusive, e com as pessoas também. Tá, então aí você se casou. Me casei, foram 7 anos de casado. E como você falou no sotaque, quando eu conheci meu marido, ele tinha 2 meses que estava no Brasil. Então, ele andava com umas anotações e ele só falava em português, ele falava, oi, tudo bem. Só e isso. Encerrava o vocabulário. Você está com fome? Oi, tudo Oi. bem. Posso ir embora? Oi, tudo bem. E aí, quando ele queria conversar outra coisa, ele olhava as anotações. Se queria convidar para alguma coisa, ele falava, você, dava um espaçozinho, quer tomar, dava uma volta, sorvete comigo. E isso durou aproximadamente 8 meses. Nós não tínhamos relações nenhuma, né? Eu não namorava e tudo, porque ele falou para mim que precisava de uma amiga. E eu falei, não, tudo bem, se ele quer ser meu amigo, ele vai ser meu amigo. Aí você acreditou, né? Isso, nessa história. O contador história é ele. Mas ele falou que queria ser meu amigo. Eu fui, nesse período, quando eu conheci meu marido, eu fui rainha da simpatia do Carnaval de Brasília. Eu entrei no concurso porque eu estava olhando, vendo televisão e passou lá, concurso para a rainha do Carnaval de Brasília. E eu não participava, né? Mas eu achei interessante. Lá em casa, minha mãe sempre colocou todo mundo para trabalhar cedo. E aí eu olhei e falei assim, gente, era como se fosse assim, 3.000 para o primeiro lugar, 1.500 para o segundo. E aí eu falei, gente, mas esse dinheiro todo para a época, né? Que foi em 86, esse dinheiro todo, dinheiro alto, isso, né? esse dinheiro todo só para dar uma sambadinha, eu falei assim, vou ganhar esse concurso, né? Como diz, eu estou dentro. E aí eu fui para o concurso, me preparei, ensaiei, fui para o concurso. Aliás, tem uma parte assim que até antes era meio constrangedor para contar, mas hoje eu já conto com mais facilidade. Na época, Brasília era muito conhecida pelo número de piscinas que nós tínhamos, principalmente aqui no Lago Sul, porque quando todo mundo chegava de avião, que via aquela quantidade de piscina, e também pelas primeiras damas dos clubes, né? Então, todo clube tinha primeira dama e aquela coisa toda, então tinha... Se tem primeira, tem segunda, terceira e por aí fora. Então, tinha uns eventos sociais e tudo,
E as meninas eram preparadas, como ainda estava no fim do governo militar, eram preparadas literalmente para casar com militares. Então, eu lembro que no Previdenciários a gente tinha um curso de boas maneiras, aprendia a servir uma mesa, aquela coisa toda. E nessa do concurso, para apresentar as candidatas, nós fomos para o Motonáutica. E fomos recebidos pela primeira-dama do Motonáutica para apresentar as candidatas. E nessa época, precisava de um biquíni, um maiô, alguma coisa assim, novo, alguma coisa que ia apresentar as candidatas. E eu não tinha. Tinha o que eu usava no dia a dia, e eu não tinha. E também evitei contar para minha mãe que eu ia para um tipo de concurso assim. Imagina. E aí, tá bom, o que aconteceu? Eu consegui pegar emprestado, só que a menina que me emprestou, ela era menor que eu. E quando eu fui vestir o maiô, a alça ficou aqui mais ou menos na minha axila. Eu tive que puxar para ele poder entrar. E então incomodou muito, ele estava muito pequeno. Então, quando chegou no evento, eu não me movimentava, eu não sentava, eu não mudava a postura. Enquanto todo mundo ficou à vontade, eu estava sempre bem posicionada. Nessa brincadeira foram feitas 3 fotografias pelo Correio Brasiliense, que na época, desculpa eu estar falando aqui, mas na época a gente não tinha internet como tem hoje, e saiu 3, o meio que a gente tinha de comunicação nesse período era mais em relação ao rádio, o jornal, né, o jornal físico. E dessas 3 fotografias saiu, eu sempre estava em destaque por causa da postura, não porque eu queria estar daquela forma, mas por causa do maiô. E aí, nessa brincadeira, eu ganhei o concurso, não como rainha do carnaval, mas ganhei como rainha da simpatia, na época, outra história, mas é para não alongar. E foi nesse período que eu conheci meu marido, porque eles eram convidados de honra, ficava no mesmo palanque, né, da gente, e foi assim que eu conheci o meu marido no período. E começamos, igual eu falei para vocês, que ele falou que queria uma amiga, e eu falei, não, então você vai ter uma amiga. E isso durou 8 meses, né? Depois de 8 meses, que é uma longa história, a gente começou a namorar, me casei com 22 anos, e com 28 anos eu fiquei viúva. A gente sofreu um acidente em Anápolis, no interior do estado de Goiás, numa cidadezinha próxima a Anápolis, e no acidente eu perdi o meu esposo e uma amiga que estava comigo. E, como você perguntou em relação ao sotaque, ele sempre falava para mim assim, Nicinha, eu acho que você não falando português comigo, português direito comigo. Aí eu falava, por quê? Não, meu amigo chegou do Líbano agora, tem 6 meses, português dele melhor que eu. Eu mais de 6 anos aqui, ainda não falo português direito. Mas o que acontecia? Era porque quando eu falava com ele corretamente, ele levava um tempo para entender. Quando eu falava da mesma forma que ele falava, ele entendia mais rápido. Então, para mim, era mais fácil falar do jeito que ele entendia, porque eu falava só uma vez, do que ter que ficar repetindo 2, 3 vezes. Então, quando ele falava assim, que achava que eu acho que você não fala português comigo. Acho que você falando outro idioma, porque meu amigo tem menos tempo que eu no Brasil e fala português melhor que eu. O seu filho nasceu lá? Não, meu filho nasceu aqui. Nasceu no Esguiacã, né? Esguiacã. Isso, o Esguiacã. Ele nasceu aqui, em Brasília mesmo, no Agarrã, porque quando eu passei, minha mãe morava na 306 Norte, nós moramos 25 anos na 306, eu morei 25 anos, que logo depois eu me casei, minha mãe ficou mais de 30 anos. E eu estava na 102, na casa de uma amiga, quando comecei a entrar em trabalho de parto. Olha. Então, a gente desceu e foi rápido para ver o que estava acontecendo, porque eram as primeiras dores, a gente achava que não fosse nascer, já que tem gente que às vezes sente dor 2, 3 dias,
E aí eu fui, quando cheguei lá, não tive como sair, porque já estava com mais de 6 centímetros de dilatação. Muita história, hein? Muita história, bastante. E assim foi a minha história. Eu casei com um turco, ele tinha 10 anos, ele era 10 anos mais velho que eu, mas uma cultura totalmente diferente, mas foi um aprendizado assim, muito positivo, aprendi muito, Bacana. principalmente em relação à família. Eu gostaria de ter conhecido o seu falecido marido, porque ela conta histórias muito divertidas, né, em relação a ele. Não, e Então- eu também, porque aí a partir de agora eu vou dar o mesmo golpe, vou querer ser amigo, depois eu... Mas olha só, Maria, estamos aqui com 2 podcasters, o professor Antônio Leitão e o Olavo Denencial. Eles têm um podcast. Eu primeiro vou falar com o Olavo, porque ele lançou esse livro, né, chamado Meu Cordial. Não sei se a câmera dá para pegar aí. Esse é um livro de crônicas, certo, Olavo? Certo. Livro Né? de crônicas. E do que você trata assim nas suas crônicas? Cara, É algo relacionado ao teu podcast? não. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns pelo esse trabalho maravilhoso. Você falou assim, 4 cestas básicas, mas são 4 famílias que serão alimentadas, 4 Exatamente. famílias que a gente e precisam disso. E o programa de vocês faz um negócio bacana que é o que eu gosto de seguir. Fazer o bem é bom, e é bom fazer o bem. Então, isso eu acredito que vocês, quando dormem, falam assim, caramba, 4 famílias estão se alimentando hoje. E agradecer, que é E a gente bacana. dá almoço Que é lá muito todo bacana. domingo, gratuitamente para as famílias. Se vocês quiserem ir, Eu quero ir qualquer dia desse. é gratuito, ninguém paga nada. A questão do livro foi o seguinte, a Maria contou uma parte dela, eu quando comecei a ser alfabetizado, eu ficava escrevendo as palavras assim, né? Desenhando. Desenhando. Meu pai, na sutileza que ele tinha de nordestino, cabra macho, me dava umas palmadas na mão e falava, vai, para com isso, que eu quero um filho doutor, não quero um filho maluco. De qual estado é teu pai? Meu pai é Pernambuco, era do Pernambuco. Pernambuco. Lá das terras dos poetas, São José do Egito, a terra dos poetas lá. Terra de Cristóvão. Isso. E aí eu cheguei, fiquei naquilo, falei, cara, vou escrever um livro, quando eu era criança. E meu pai não tinha condições de a gente estudar, comprar livro, eu me matriculei no Mobral, né? Matriculei no Mobral para ter acesso à biblioteca, para começar a ler Monteiro Lobato, ler Fernando Mendes Campos, Paulo César Mendes Campos, Fernando Sabino, esse cara tudinho. Aí fui. Quando eu comecei a trabalhar e parei um pouquinho, mas uns tempos atrás falou, cara, vou fazer um livro. E são crônicas de lembranças minhas da infância, que graças a Deus, todas as pessoas que leem, falam assim, Olavo, viver a situação, que naquela época, a nossa infância das crianças era tudo iguais. O que é igual? Subir num pé de manga, jogar bola na rua, apertar a campainha e sair correndo, brincar de pera, uva ou maçã, entendeu? Ficou aquilo na minha cabeça. E tinha um jornalista falecido, Wilson Biapina, que eu escrevo também, tem um blog, quem quiser seguir, é olavodenencial.wordpress.com. As crônicas que eu estava escrevendo lá. Eu mando uma crônica para o Ibiapina, e ele manda para uma editora, que fez o livro dele, e falou, o que você acha dessa crônica aí? Ela falou assim, Ibiapina, você superou. Maravilha. Ele falou, não é minha, é do meu amigo. Acho bom você conversar com ele. Beleza. E eu publico uma crônica lá em Sobradinho, onde eu moro, falando sobre o Sodeso, um clube que tem lá, que ficou abandonado. E a crônica era assim, até desculpe, velho amigo. É que ele foi abandonado, tá lá. O Sodeso era um lugar onde se encontravam os namorados, as namoradas, fazia as amigas, tudinho. E uma vez, eu mandei para o Marcelo Canelas, jornalista Marcelo Canelas, escritor também. Marcelo Canelas foi meu cliente na Olha livraria só. Mr. Book, lá no Olha Sudoeste. só, Me comprava muito livro. Era o meu melhor cliente. Ele gosta Na época ele muito. era casado com a Com a Márcia Márcia Zaru. Zaru. Eu mando para ele, eu falo, chamo ele de Canelinha, né? Canelinha, pô, o que você acha aí, tudo mais? Tremendo, feito vara verde. O que você acha que publica? Ele falou, bicho, fala um negócio. Se você não publicar, eu publico.
Olha. Com meu nome, hein? Vou avisar logo para ti. Aí já falei, cara, eu sou muito chegado a ser assinante de Deus. E tem outro, você deve ter conhecido ele, um poeta chamado Vicente Sá. Vicente Sá. Vicente Sá faleceu em janeiro, foi meu padrinho literário. Eu estou na feira de Sobradinho, ele tinha um restaurante lá no Taquari, ele é a esposa, e ele está lá com o Jornal do Sobradinho, lendo o quê? Minha crônica. Ele fala assim, Olavo, quer dizer que tem um novo cronista em Brasília? Eu falei, como é que é, poetinha? Bicho, fala o seguinte, ou você publica ou eu publico, com o meu nome. Aí me incentivou, daí eu achei legal, depois revisando, já li esse livro, o livro é meu, mas eu mesmo já li umas 5 vezes, para votar isso, que escrever é bom aí, e são memórias da infância, do tempo atual de Brasília, do futuro de Brasília, que quando uma pessoa lê e fala assim, cara, eu me vi nas crônicas, eu estou satisfeito, é melhor que qualquer prêmio, que qualquer dinheiro, qualquer tudo. Isso é bom. Por quê? Um colega meu, quando eu lancei esse livro, eu fiz 500 cópias. 500. Graças a Deus, vendi 497. Olha. Isso assim, sem muito esforço. Assim, sem colocar em livraria, que não sei o quê e tudo mais. Uma pessoa vai lendo, entre amigos e amigos de amigos. É porque nessa época o povo gostava de ler. Não, foi agora. Tem 2 anos. Não, mas aí... Tem 2 anos. E isso pós-pandemia. Desculpa rapidinho. Imagina. Desculpa rapidinho. A questão é a seguinte. Você disse que fez uma crônica conversando com o Sodésio. E aí veio uma reflexão. Gente, esse preconceito contra velho e coisa idosa, né, de modo geral, não é só com as pessoas, é também porque Nossa Senhora, o Sodésio, eu cheguei aqui no Distrito Federal em 75 e eu acompanhei, gente do céu, como o Sodésio era falado na imprensa, aquela coisa toda, e de repente, como se desaparecesse, sendo que poderia estar... Aqui em Taguatinga também, Primavera e outras coisas mais. Quer dizer, é um negócio muito louco, ainda mais agora, com esse inchaço populacional desmedido que está acontecendo no Distrito Federal, esses espaços antigos estão indo tudo para o brejo. Não, literalmente, né? O Primavera está no brejo mesmo. E eu vejo mais isso, não é nem questão de preconceito com o velho, eu vejo mais isso, falta de investimento. Vejo muito isso, que quando vocês são Taguatinga, sei lá e tudo mais, quem era sócio lá do Primavera tinha outro ali do City. Sim. Do City. Sim. Quem pagava a mensalidade era seu pai. Aí você ia, beleza. Quando isso aconteceu no Sodésio, eu falo direto com a galera de lá, que eu sou do Guará, aliás, eu sou um nômade. Eu nasci em Taguatinga, morei no Plano, fui morar no Gama, voltei para o Guará, Taguatinga, casei e fui para Sobradinho. Então eu cobro muito deles. Quando os pais deles pagavam, eles iam para o clube. Quando você se atinge um nível, assim, um nível, não falo de social não, de vida, a juventude, começa a trabalhar, você passou no concurso, a passar o concurso na ABB, ficar só na ABB, mas não vai lá. Aí você quer usar o Sodésio. Aí ninguém investe, infelizmente ele fica acabado. Então é isso. Nesse livro, foi bom você ter falado. Eu falo com o Sodésio, bato papo com ele, falo com o Passarinho, os pardais que tinha com a minha cadelinha que faleceu, a Mel. Cara, me vejo na infância, Dia dos Pais, falo com meu pai que faleceu. São memórias afetivas que não ficam só para mim, ficam as pessoas que leram também. E o que eu gosto no teu trabalho é que, embora seja algo altamente biográfico, porque você conta as suas vivências, são as suas histórias, mas você conta de forma que qualquer pessoa que lê se identifica com algo que foi pertencente às nossas infâncias. É porque é cultural. É cultural, exatamente. E para encerrar, depois o Tony vou te falar, eu sempre se botei na minha cabeça... se você for encerrar e passar para o Antônio, tu não volta com a palavra mais. Agora é o seguinte, que eu sempre tinha aquela frase do Monteiro Lobato, um país faz, comes e livros. E eu queria ter aquele negócio, 3 coisas que tem que fazer na vida: plantar uma árvore, ter filho
e publicar um livro. Eu já consegui. Já completou o Já, e falta o quarto, né? Que é Ser Avô, que você é avó agora em outubro. Ah, que bacana. Então vai ser tudo. E meus 2 livros agora estão no forno, né? O outro vai ser Meu Cordial 2, que são crônicas também, e Horácio, o poeta dos molhados. Horácio foi meu irmão, que mudou, revolucionou a linguagem da televisão em Brasília. Ele era o tipo Macunaína, um herói sem caráter, e tipo aquele Ferris Bueller do Cristiano Doidado. Quando eu não queria escrever sobre ele, falei, cara, eu acho assim, você tá falando de uma pessoa assim, parece que você tá mórbida, parece que você tá querendo crescer, literalmente, usando nome. E eu tô pensando assim, eu trabalhava na TV Globo, e lá tem um rádio center, e desculpe pela emoção, eu tô lá sentado, assim, baixo astral danado, aí chega uma senhora da limpeza do rádio center, fala assim, bom dia, eu falei, bom dia, você é irmão do Horácio? Eu falei, sou. Você está sofrendo muito, né? Eu falei, tô. Eu falei, você conheceu ele? Ele falou, não, só eu, como o pessoal da limpeza aqui, tudinho, nós fazíamos oração para a recuperação dele. Que ele sempre, quando ele vinha aqui, ele quer orar, o trabalho dele é tomar uma cervejinha no rádio center. Então a gente passava assim, ele chegava sempre para a pessoa, ei, você não tinha uma arruela no bolso. Ele chegava e falava assim, ei, vem cá, já almoçou? O cara não. Ele chegava, dono do boteco, ó, põe um prato de comida para ele assim, põe na minha conta. Falei, caramba, cara, daí me serviu. Agora só estou atrás de patrocinador para lançar o segundo livro, vai ser bem bacana. E eu quero vocês lá, vão ser convidados. Estaremos lá. Gente igual ao seu irmão faz falta no mundo. Né? Putz, precisamos de mais gente igual a ele. Antônio, você também... aliás, fala um pouquinho... Deixa o Antônio falar do podcast dele, claro, do livro dele. Depois você volta no teu livro e no teu podcast. Claro. Antônio, você também é escritor. Aliás, uma informação importante para os nossos YouTube, como é que a gente chama? YouTubers, né? Quem assiste aos nossos programas. É o seguinte, o nosso programa ele tem acessibilidade em Libras, nós temos intérpretes de Libras que estão traduzindo tudo aquilo que a gente está conversando e a gente tem legendagem para pessoas surdas, né? Então é uma forma de trabalhar a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E o Antônio, ele é um cego de nascença. Para você que não sabe, ele nasceu cego e enfrentou os preconceitos da vida, que vocês devem imaginar. Eu tenho uma amizade com ele há muitos anos, a gente até brinca, né? Assim, às vezes as pessoas não entendem as nossas brincadeiras, mas ele brinca comigo, ele puxa um pouco a minha orelha, que ele se sente um pouco meu irmão mais velho, mas assim, é tudo no respeito, assim, eu gosto muito do Antônio, ele é um cara que eu considero, assim como a tua amiga, né, mais do que um irmão, né, é um super irmão. A Bíblia fala isso, né, cara? Amigos mais chegados que irmãos. Mais chegados que irmãos. E eu considero o Antônio esse grande amigo, bem chegado. E nós nos aproximamos quando um amigo em comum me apresentou os textos do Antônio, que assim como você, Olavo, ele também escreve crônicas. Que legal. Só que de uma forma mais enxuta, como se fosse pílula, sabe? Tipo um soco na cara, você tá lendo, pá! Caramba, que negócio é esse? E você vai lendo uma e vai lendo outra e vai se encantando. E ele dá uma chapuletada na gente a cada linha. É isso, Antônio? Eu estou errado? Ou você mudou o seu estilo? Não, mudei não. Mudei não, André, porque na verdade essa coisa de escrever pílulas, como diz você, tanto é que o nome do livro, que a gente na época não encontrou nome nenhum, aí lembrando... Mas o título é muito bom. Pois é, lembrando aquela história de... Conta o título. Como é que é? Aí. Não dei pérolas aos porcos. A gente colocou pérolas de leitão, já que leitão tem a ver com porcos também. E é o sobrenome dele, Antônio Leitão. Legal. Então, e aí a gente aproveitou e fez um trabalho que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar aquilo que a gente pensa, a gente vai vendo os assuntos, vai
aquela mania de resumo, vamos dizer, como se eu fosse meio que neurótico por resumo. A gente faz um comentário pequeno, um texto rápido para que as pessoas vejam, e tanto é que no livro que a gente lançou, acho que tinha mais de 100 pérolas, tudo texto pequeno que as pessoas iam vendo, e eu continuei, até aumentei o tamanho. Agora nos últimos livros que o André acabou lançando texto meu, a gente até aumentou o tamanho dos textos para poder ser, vamos dizer, ser um pouco mais, não sei se fácil de interpretar ou difícil, porque na verdade o brasileiro tem muita dificuldade de interpretar. Ele, como ele estava falando, o indivíduo, como o próprio Olavo estava falando, que o pai dele disse que queria ele doutor, e a grande parte dos brasileiros preferem, inclusive, se vitimizar para não ter que se responsabilizar. Essa é uma coisa muito engraçada. O Brasil é muito grande, o nosso, vamos dizer, nós não temos gestão, nós não temos, nada é planejado, tudo é feito, vamos dizer, na base do improviso, porque sabe que vai ser provisório. E aí a gente nunca teve, vamos dizer, uma situação onde o país, na prática, nunca foi feito por homens e livros, mas foi feito por pequenos oportunismos. E aí é onde, por exemplo, é lamentável saber, por exemplo, que na época da famosa ditadura, a gente teve, tanto é que Minas Gerais, a Justiça Mineira está submetendo o Estado brasileiro a pagar 1.800.000 para familiares de crianças pobres da época em Minas Gerais, que eram vendidas para os estrangeiros adotarem. Quer dizer, quem vendia ganhava dinheiro, e com certeza não era qualquer um para ter essa licenciosidade à disposição, não era qualquer um que fazia isso. Então, nessa brincadeira toda, não foram os homens dos livros que fizeram o Brasil, foram os oportunistas, e por isso nós estamos até hoje, em vez de navegar, até porque, como dizem, navegar é preciso, a gente está meio que patinando até hoje. Maravilha. Então, é por aí. Antônio, depois a gente vai voltar um pouco para você falar da estrutura textual dos seus escritos, porque você escreve de forma muito curta, e na época em que nós publicamos o livro, a ideia era justamente trabalhar textos curtos para trabalhar em escolas, para que houvesse uma mediação de leitura com alunos, com a comunidade, e o livro dele foi todo pensado nesse sentido. Antes de você responder isso, eu vou voltar com a Mariá para ela falar um pouquinho dessa questão da biblioteca comunitária que você tem. Porque nas bibliotecas a gente tem essa prática de contação de história, mediação de leitura. Como é que funciona lá no seu espaço, lá na sua biblioteca? Eu comecei a trabalhar com biblioteca comunitária em 2012, que foi quando teve acho que salvo engano, 12ª Conferência de Cultura, salvo engano, Conferência de Cultura. E aí foi quando eu conheci o projeto da Secretaria de Cultura da Mala do Livro, que tinha facilidade para poder emprestar os livros e para que a gente pudesse levar a biblioteca comunitária para a região, né? E foi assim que eu conheci e tive a oportunidade de conhecer o projeto, de conhecer, na época já estava na gerência a Maria José, e aí eu vi essa oportunidade e abracei. E levei. Confesso que quando eu levei a biblioteca, eu pensava na comunidade e também na oportunidade que eu teria de dar para os meus filhos a oportunidade também de estar tendo esse tipo de acesso à literatura. E levei. A secretaria disponibiliza os livros,
não é mais, o projeto começou com uma mala, mas eles liberam uma estante, uma pequena estante, com os livros, e a partir daí, se você vai aumentando o espaço, aumentando as prateleiras, e entra também em contato, começa a receber doações da comunidade, que a comunidade também doa bastante, e a gente montou. A maioria dessas bibliotecas funciona uma vez por semana com grupo, trabalhando a leitura com os meninos, né? E trabalhando assim no projeto literário e a mediação de leitura, né? Que aí a gente para um pouquinho, começa a ler os meninos quando chegam lá no início. A gente trabalhou muito com os pequenininhos, então com os pequenos a gente usava, como você deu exemplo, os textos menores, porque a gente não consegue segurar eles por muito tempo com a história. Eles param muito com a música, né? A gente observou que a gente consegue segurar o tempo deles maior de atenção quando você está trabalhando com música. E foi assim que eu comecei a trabalhar com livre leitura e mediação de leitura e contação de história. Bacana, que coisa linda. Maria, tive uma pergunta. Você também tem uma biblioteca comunitária. Eu faço parte da Academia de Letras de Sobradinho. Tá? O dia que vocês quiserem. Lá com a Rosemaria? A Rosemaria é Alas. Alas. O dela é mais abrangente, que dela é artes, música e tudo mais. O nosso é exclusivamente livros. Bacana. Mas não tem briga, são vertentes não são diferentes. Né? Se quiser convidar a academia para o nosso quando podcast, você quiser, chamar a galera lá. eu trago o pessoal. Também te ofereço, quando vocês quiserem, caso vocês queiram, a gente um dia lá na biblioteca de vocês, cada um lê seu trabalho para os meninos, não sei o que e tudo mais. Nós estamos à disposição, só vocês marcar o dia, nós estamos aí para isso. Eu gosto muito de Sobradinho, você estava falando, eu gosto muito de Sobradinho, passei parte da minha adolescência também por Sobradinho. Legal. Terra do Luciano Barroso. Luciano Barroso, é verdade, Luciano Barroso. Toninho de Souza. Isso. Ele é um artista plástico, com referência. Inclusive, vocês estão em festa, né? Aniversário de Sobradinho. Foi ontem. Eu tenho até a minha crônica, eu escrevi uma crônica sobre a... 65 anos. 65 anos. Porque na minha adolescência tinha as festas de rua, tinha gincanas, tinha muita gincana em Sobradinho, tinha muita gincana, a gente ensaiava os passinhos e ia para Sobradinho para os concursos. Hoje em dia a violência não deixa. Mas eu tenho melhorada. Eu te falo o seguinte, você falou, a minha adolescência foi lá no Guará, morava no Guará 2, na QE 15. No Guará 2. Adorava o Guará, adoro o Guará. Mas Sobradinho ainda tem aquele negócio Encanto, que falta em Brasília, que é Porto Quest ou vizinho, bate-papo. Ainda existe aquela coisa da xícara de café. Exatamente. Aí a galera... Hoje em dia eu sou muito fã de informática, mas tem da tecnologia, perdão. Mas tem umas coisas que não dá. O pessoal tá com aquele que criaram um grupo de WhatsApp da rua. Aí vê os pessoal já veterano da minha idade reclamando que as crianças estão jogando bola. Chego e falo assim, Mara, vem cá, essa galera nunca foi criança, nunca fizeram isso, não? Putz, grilo. Não, e o interessante, porque você mesmo citou no início da nossa conversa, que a gente brincava, né, de subir na árvore, né, de pique-esconde. Hoje em dia não subi esse ladrão. Eu subi também lá no Ceará. Ceará, tá de onde lá? Eu sou de Santa Quitéria. Eu subi. Santa Quitéria? Eu subi na árvore também. Santa Quitéria tem ele era cinegrafista e era cineasta, o parente, normal do parente. Isso. Eu chamava ele de Normente Parando. Isso. Tem o irmão dele, o Carequinha também. Isso. O irmão dele, o Thierry, virou senador. Isso. Santa Quitéria, olha só. Virou senador, né? O Carequinha ficou, o Thierry ficou uma legislatura como senador. Porque vou ter que fugir do... Desculpa, André, desculpa. Não, aqui é o nosso programa é contação de histórias. A gente conta histórias e vamos lá. No meu YouTube, nós vamos falar do meu podcast, eu já falo o seguinte, regra número 1, não tem regra.
Você começa a falar de instituto, daqui a pouco vai falar de Câmara. Então, Regra número 2, não obedeça a primeira regra. Exatamente. Você é dos meus, logo. O primeiro suplente era o Thieres. Quando o cara assume a prefeitura, o Thieres assume o Senado. Olha, que coisa. Sem um voto, né? Mas é outra história. Isso é para outro podcast. Aquele é o sistema. Mas fala um pouquinho do teu podcast. A gente já está chegando no final do nosso episódio. Passa rápido o tempo, né? Vocês que têm podcast sabem disso. Meu podcast foi o seguinte. Nossa cidade tem 65 anos. Então, ela tem muita história que poucas pessoas sabem. De repente, você está do lado de uma pessoa, você não sabe que essa pessoa faz parte da história de Brasília. Então, ele foi criado para isso, para pessoas que vieram de fora e fizeram raiz aqui, sementinha, e nunca voltaram para a cidade deles. Só para pessoas que saíram daqui e voltaram para Brasília. E pessoas que vão botar o nosso nome da nossa cidade no cenário nacional e internacional. Exemplo, eu trouxe o Arruda. Outro cara que eu trouxe, o Hadi Massoud, que foi o primeiro estrangeiro a competir na forma de tocar. Ninguém sabia disso, cara. E foi deputado também. Foi deputado de trás. Mas o teu foco também é muito futebol, né? Não, também é o futebol. Porque eu tenho vários amigos meus, por exemplo, na década de 80, 11 jogadores saíram aqui de Brasília para jogar no Vasco da Gama e retornaram para Brasília. Então, e resgatar também, os caras começaram lá atrás, na década de 70, a botar o futebol de Brasília no cenário nacional. Tanto que na época era o seguinte, onde o time vai mal, onde a arena vai mal, que era o partido da época, põe um time nacional. Então, por isso que entrou o CEUB. E eu levei, cara, uma das melhores, todas por exemplo, o podcast é um filho. Eu tenho exatamente hoje 65 filhos no meu canal. Então, mais já tem 65 programas? 65 programas. Eu acho que 70 já. Jornalista é ruim de número, bicho. E aí, uma coisa que me deixou emocionado, eu cheguei em casa, a Mara, quem foi, Mara? Eu vim daqui chorando, porque eu levei 3 caras, o Odair Galete, o Fernandinho está lá em Búzios, e o Marco Antônio está em Goiânia. Esses caras jogaram na primeiro time que disputou o Campeonato Nacional, o CEUB. Aí, quando o cara chegou, ele falou assim, olá, vô, cara, que bom, pensei que estava sendo esquecido. Que o Paulo Roberto Falcão, aquele jogador de futebol, falou que o jogador de futebol morre 2 vezes. A morte natural e quando ele para de jogar. O pessoal esquece. Então, aquilo me deixou muito marcante. Eu falei, cara, tem que ter mais pessoas aqui para isso. Contar a história de Brasília. Mas ele está parado porque, como tudo, falta aquele negócio chamado investimento, patrocínio. Então, mas não dá mais. Chegou um ponto que eu estava colocando dinheiro no meu bolso. Porque hoje em dia, desculpa te falar. É porque hoje em dia, Olavo, inclusive... Por que você pede desculpas quando vai... Inclusive eu pego no pé dele. Inclusive os grandes órgãos de comunicação, o empresário, de modo geral, não sei por que não gosta de patrocinar mais, como vamos dizer, como há um bom tempo atrás. Então, hoje em dia, tanto é que você vai entrar numa emissora dessa, tipo a Globo que me deu bastante foco nos anos 90, porque eu usava muletas e trabalhava para os deficientes. Então, a Globo, eu era considerado quase garoto de propaganda da Globo. Como eu virei político, e aí eu trabalho mais em cima, realmente, de observações que poucas pessoas fazem, hoje em dia a Globo não me dá espaço de jeito nenhum. Agora, por quê? Porque a Globo, como todos os grandes órgãos de comunicações, a verba maior que eles recebem é dos governos, governo estadual, governo federal e por aí afora vai. Então eles ficam submissos para poder sobreviver aos governos. Não é debate, não é polêmica. Desculpa, agora eu estou uma sardinha. Tá? Cara, eu trabalhei lá, mas o negócio é o seguinte, agora não, que eu tenho para cá, esquece. Mas antes de 2019 para cá, era chato vincular, porque fala assim, putz, nós estamos no podcast aqui, beleza? Eu sou candidato, cara, eu vou botar meu candidato aqui, voto em Olavo, o cara está fazendo propaganda, vai falar assim, o Andrei tá fazendo propaganda do Olavo. Então os caras usavam muito isso.
E então era uma faca, como diz o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, uma faca 2 legumes. Você abre espaço, aí você chega, aí você quando você não que ela te utilizou, ela te utilizou de uma forma para mostrar a dificuldade que passa um deficiente visual, um deficiente para locomoção. Mas a partir do momento que a pessoa vai lá, eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela, ela na época da Covid, da pandemia, ela chegou, o SAMU, que a mãe dela tinha 100 anos, foi lá, ela não veio aqui, que não veio, já veio 2 vezes aqui, ela achou no direito de reclamar e com razão, porque foram 3 ambulâncias lá, e outra pessoa não tinha. Aí eu fui, beleza. Putz, o dia que essa menina foi gravar a entrevista, pô, ela fantasiou do partido que ela gosta. Botou uma boina, botou uma estrela, que não sei o que e tudo mais. Pô, eu tomei um esporro do pessoal lá. Pô, Lavo, o militante falou, cara, eu não sabia. Então, quer dizer, as pessoas, infelizmente, usavam isso aqui para transmitir a sua opção política, que é errado. É uma vitrine, né, do país. Exato, cara. Então o pessoal usa. É injusto com o outro lado também. Injusto com o outro lado. Mas vamos deixar um pouco a Maria falar. Mas eu não, rapidamente. Rapidamente não. Então, mas eu não tenho. Ó, o programa dele, vai lá, toca aí. Eu não tenho, apesar disso não, por ter inclusive passado por vários partidos políticos para poder analisar às vezes cada um deles, eu não tenho eu analiso tudo com vamos dizer, com profissionalismo, e profissionalismo com proficiência, coisa que a maioria do pessoal não faz. Mas você é um no meio de milhões, os caras usam. Só para começar, um amigo meu, amigão mesmo, entendeu? O cara tinha um instituto que ajudava crianças carentes lá lá em Sobradinho. Aí esse cara chega, achei muito maravilhoso isso, ele estava botando dinheiro, achei bacana isso, hein? E pegava com o empresário, mas putz, no dia que vai gravar, as crianças acordam no dia DF, 6 horas da manhã, elas estão vestidas de quê? A camisa dele de patrocínio. Eu falei, e era minha. Desculpa o termo chulo aqui. Eu coloquei o meu na reta. Eu cheguei e falei assim, não, filma de só isso aqui das crianças. Aí o cara, pô, lá e tal. Eu falei, cara, você não foi honesto comigo. Quer dizer, ele não teve o vertente que você tem. Ele foi aproveitador. Ele se aproveitou das crianças e da situação, da empresa. Mas isso é o que mais acontece, Não, é isso. É por isso que o livro não tem bandeira política, né, Maria? Exatamente. Então, lá no ponto de cultura da Maria, não tem isso. E como é que é assim? Aqui somos 3 escritores. Você tem vontade de escrever um livro? Já teve esse desejo? Ou já escreveu? Não sei, né? De repente. Então, como ele pegou e falou que já realizou os sonhos, filhos eu já tive. Plantou árvore? Plantei a árvore, junto com o projeto que tem aqui em Brasília. Né? Eu já plantei a árvore. Agora falta o livro, né? Assim, história a gente tem. Eu vim de um quilombo, né? Mas meus avós lutaram muito, conseguiram comprar terra. A gente brinca até, e meu tio, eu tenho um tio com 93 anos, que lembra muito desse período. Então ele conta, a minha avó teve 9 filhos homens, e aí eles trabalhavam para poder pagar a terra. Minha avó deu uma parte, eram 2 irmãos, e eles deram uma parte e eles pagaram o restante com serviço. E esse meu tio, ele fala que plantaram mandioca e ele trabalhava junto com outro, que a minha avó criava, fora os 9, e que eles trabalhavam o dia todo para ganhar uma rapadura. Olha só. Né, que é o tchãozinho. Então ele fala que foi assim uma luta muito grande, mas uma conquista, né, também. E são as terras que eu visitei lá, né? Foram as terras que você visitou. Cidade? Ouro Verde. Ouro Verde. Fica próximo a Anápolis, a 30 quilômetros de Anápolis. Vocês são convidados para ir lá. Nós fomos fundadores daquele... Como é que chama aquela tradição cultural? Da Folia de Reis. Folia de Reis. Há mais de 60 anos. Foram fundadas pela minha avó e o irmão dela, né? E está lá mais de 60 anos.
Tua avó teve quantos irmãos? A minha avó, só 2. Que eu conheci, só eram eles 2. Tanto que quando eles compraram a terra, o irmão comprou a terra, dividiu, deu até a parte mais plana para minha avó e ficou com o dele mais de morro, porque eram só eles 2. Não, estou te falando isso porque em Tocantins, uma família que eu conheço, teve 18 irmãos. Não, mas assim, eles eram 2, mas só a minha avó teve 9, fora o que ela criou. E o irmão dela tem aproximadamente uns 12, porque vive, eu acho que tem uns 10. Coloca isso num livro. História linda, maravilhosa. Não, e aí eles... Viva a produção! Viva a produção. E da minha avó foram 9 homens. Minha avó só teve filho homens. A única gravidez que ela teve, que foi de menina, ela nasceu morta, né? Natimorto. E assim, essa minha história tem essa cultura deles já da folia de reis, e a gente veio para Brasília, a gente costuma até assim, quando a minha mãe resolveu vir para Brasília, a gente veio numa Kombi, toda a mudança veio numa Kombi, porque não tinha como trazer colchão, porque o colchão era com palha de milho. As camas eram feitas com estacas, aquela coisa toda. Então, a gente veio com uma máquina de costura, 3 meninos e um cachorro. E foi assim que a gente chegou de volta a Brasília, porque meu avô participou da construção daqui também. Morava no IAPI. Eles moravam no IAPI. E foram para a Ceilândia, né? Depois. Foram para a Ceilândia, né? E a gente até brinca, porque meu tio passou na CAESB, trabalhava na CAESB desde o início, e quando foram construir a Asa Norte, e aí liberaram uma quadra para a liderança da CAESB. E meu tio simplesmente falou que não ia para a Asa Norte, porque estava ainda em construção, e Ceilândia já tinha muita gente, muita pessoa que ele conhecia, ele falou, quero ir para a Ceilândia. E ficou na 24 da Ceilândia, está com a casa lá até hoje. E eu comecei a fazer o trabalho com os livros, porque dava oportunidade também para os meus filhos terem acesso, né? Igual eu comentei com vocês que lá a gente fazia um trabalho para poder motivar a leitura. Todo mundo falava assim, olha, fulano ganha uma mesada, fulano tem... a vizinha, o filho da vizinha ganha o dinheiro para ir para o cinema e tudo. E aí, na minha casa, minha mãe, a motivação para os filhos sempre foi trabalhar. Eu lembro que a gente morava na 306, do lado de cima tinha a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, que por último estava a Polícia Rodoviária Federal, que estava lá. Isso. Então, a gente trabalhava ali. E quando eu tive acesso aos livros, para motivar os meninos, como eu contei, eu falava assim, então a mesada de vocês vai sair daqui. Né? Os livros com tantas páginas vale tanto, com tantas páginas, 10 páginas vale tanto. Você indicava os livros? Acima, indicava os livros, colocava ali em cima, você tem essa... Autores brasileiros ou... Isso. Autores só brasileiros ou era... Não diversificado, mas como era inicialmente só literatura infantil. Já era a mala do livro? Já era a mala do livro. Antes disso, meu marido lia muito para o meu filho, tanto que quando meu marido faleceu, meu filho tinha 2 anos e 6 meses. Com 3 anos, eu descobri que ele sabia ler. E aí, ele começou a ler... a gente fala que eles fazem releitura, né? Só que ele pegou o livro e eu observei que a releitura dele não era parcial, estava falando ali a frase na íntegra e tudo. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, olha, mas você já sabe ler? Aí eu peguei o livro, olhei e falei, lê novamente para mim. E ele leu. E na época foi quando lançaram o projeto para superdatação, que eu acho que era até no governo do Cristóvão. E com isso, graças a Deus, a gente conseguiu essa, não muito fácil, mas ele passou a ser atendido pela secretaria pela superdatação, né? Altas habilidades. Altas habilidades. Ele passou pelo
o Centro de Ensino Especial, que fica atrás do Previdenciário, que acho que é o Centro de Ensino Especial número 1. Depois ele foi para o UNB, depois para o Paulo Freire, para a Escola Classe na Asa Norte, isso. E entrou na UNB com 16 anos para fazer Química. E agora, graças a Deus, ele está na... Olavo e Antônio, não queiram conhecer o filho dela, porque depois que eu conheci, eu pensava que eu era inteligente. Então, não queiram conhecer, porque vocês vão se diminuir, porque o menino é inteligente. O garoto que é fora da curva. Você conhece a Turquia? Já foi lá? Não. Seu marido é turco, não era turco? Meu marido é turco, isso. Seu filho tem cidadania turquia, ele é turco. Tem, e ele fala Fazemos como qualquer ele já foi lá negócio. várias vezes. Porque quando meu marido faleceu, a gente já tinha marcado a viagem para o mês de junho, e meu marido faleceu em janeiro. E quando ele faleceu, ele faleceu no domingo, e o corpo foi para a Turquia na quinta-feira. Nesse período eu poderia também ter ido, né? Mas muito nova e cada um dava um conselho, eu acabei não indo. E quando eu tive a oportunidade, eu falei assim, não, eu vou mandar o meu filho e não vou. Eu vou mandar ele só. Né? Quando ele estava 6 para 7 anos, eu mandei, mas eu pensei assim, se eu for com ele, ele não vai dar a liberdade que os parentes estão querendo de conhecer e tudo. Se eu não for, ele vai ficar por conta deles. E assim eu fiz. E acredito ter feito a coisa certa, porque com 15 dias ele estava falando um novo idioma. Olha só. Porque ele não tinha com quem falar português. Não quero nem o contato do seu filho. Você tá maluco. Esquece. Deixa com 15 dias. Aí agora ele está na Universidade Federal de Belo Horizonte fazendo o mestrado e o doutorado em Química. Ele fez o UNB. Deixa ele lá. Ele trabalha de quê? Alguma coisa? Ele dá aula aqui na secretaria 2 vezes na semana. Ele vai para Belo Horizonte, tem aula lá na segunda e na terça-feira, porque está com um projeto e tudo, mas a aula presencial mesmo ele tem segunda e terça. E quarta e quinta ele dá aula aqui em Brasília na secretaria. Mas 2 vezes na semana. Ele não teve licença para fazer o mestrado? Para fazer o mestrado, o próximo ano que ele já vai para o doutorado, aí ele vai deixar, mas como ele tinha já começado na secretaria no contrato... Contrato temporário? Um contrato temporário, e aí ele não quis abandonar a turma, então ele vai fechar agora, né? Talvez ele falou que talvez fique só até agora o meio do ano, até eles providenciarem e chamar outro professor, e aí enquanto isso ele está fazendo essa corrida, sai daqui no domingo à noite, chega em Belo Horizonte de manhã, assiste a aula segunda e terça, volta para Brasília na terça, chega aqui quarta de manhã, igual ele chegou hoje, e dá aula os 2 dias. Olavo, como é que as pessoas fazem para encontrar seu livro, comprar? Ele está na Amazon, né? Ou então me chamar no meu Instagram, @OlavoDenicial, que eu levo o livro na casa da pessoa, porque a gente você ficava escravo da editora. O que era? De R$10, R$1 vai para você e 9 vai para a editora. Então, isso aí eu prefiro gastar gasolina eu levando, que eu tenho mais lucro. Você tem 100%. 100%, é só underline Olavo Denicial, que eu levo o livro. E também quero saber como é que eu faço a doação para levar para a sua biblioteca e para a sua. Eu tenho muito texto escrito. Se você me indicar uma editora dessa, eu não vou ter problema nenhum em trabalhar com ela. Me diz uma coisa, deixa o endereço do seu podcast também. Isso. Podcast é no YouTube, né? Podcast Meu Cordial. Podcast por extenso. Se botar Meu Cordial, vai ser uma música de Evaldo Braga. Ele tem 12 milhões, que era meu sonho. 2 mil visualizações. Nós estamos até agora com 1.700 inscritos, então vamos crescer. E só aí aparece que é bem legal de assistir.
Vale a pena. Maravilha. Mas Antônio, você sabe que essas 2 milhões de visualizações muitas vezes são compradas. Antônio, acabou São o programa. mais fantasia do que qualquer outra coisa. Pô, tomara, eu queria comprar. Mas com 2 milhões você pode chegar num patrocinador e falar, tô com 2 milhões. Estou com 2 milhões de visualizações. Antônio, para a gente não perder o roteiro, né, que não tem roteiro, na verdade, né, assim, é porque eu deixei uma questão no ar. Fala rapidamente, em 30 segundos, por que você escolheu textos curtos para desenvolver o seu trabalho? Porque aquela lição, em vez de você dar em meia hora, você dá em 30 segundos. Então a ideia é essa. E realmente chocar, porque na medida que o indivíduo lê aquilo ali, ele se choca e vira uma pessoa pensante, coisa que o brasileiro não faz. Então a ideia é exatamente chocar para o indivíduo pensar. Boa. Bacana. Frase bacana, hein? Maravilha. E para as pessoas te acharem, ou você não quer ser achado? Não, eu tenho 99908-2360, 99908-2360. Mas isso é para quê? Para fazer contato com o escritor Antônio Leitão, ou para as moças mandarem currículos? Tudo que você possa imaginar, para tudo que você possa imaginar. Eu sou uma pessoa universal. Legal, Bacana, legal. maravilha. Que honra. Maria, fala um pouquinho da sua biblioteca comunitária, se é aberta ao público, se é restrita. Endereço. Não. Aliás, vamos mandar um beijo aqui para Maria José, para nossa amiga e coordenadora lá da Mala do Livro. A Maria José está me devendo a minha mala nova, porque tá linda a mala, com aquelas caixas. Ah, é um sonho. Fica um objeto de decoração, porque tá linda. Um abraço para Maria José, para Marmenha. Pois é, a biblioteca é uma biblioteca comunitária. Qualquer um da comunidade pode pegar um livro emprestado. E Se vai ler ou não é problema dele. Mas acredito que Mas leia. geralmente Mas lê, boa né? parte Qual é o do endereço? meu Onde fica? público fica no Guará, na QE 44, conjunto P, casa 15. Mas boa parte dos leitores da minha mala são adolescentes, crianças e adolescentes, né? Os meninos que começaram comigo hoje já são universitários, outros já formaram. Fomos convidados através da biblioteca para fazer um curta, né, pela secretaria, com professores da secretaria. Então, para eles foi um presente tremendo. Né? Agora eles estão preparando para participar também do prêmio literário, né, do Candanguinho. Já está todo mundo animado, principalmente porque falaram que o prêmio esse ano vai ser em dinheiro, porque antes era com computadores, né, e tudo. Quando falou em dinheiro, os olhos brilharam. Então nós nos reunimos no sábado à tarde, que aí os livros que eles levaram, eles trazem de volta, pega outro para passar a semana, e é um tempo que a gente tira ali para poder estar discutindo, para falar o que foi que ele achou de interessante no livro, faz a leitura para os pequenininhos, né, a mediação de leitura para os pequenos. Isso agrega. Maravilha, bacana. Isso Pessoal, agrega. Antônio, o tempo estourou. Tchau, um abraço para todos e até o próximo programa. E assistam o meu cordial também, lá com o Olavo Denuncial. Valeu, gente. Conexão Obrigado. Cidadã. E também. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau.